Atacado do Gás. Comércio de gás e água mineral. Rua Alves Pereira, 38, Bairro Pinheiro, São Leopoldo. Teleentrega pelos telefones 3566-4598 ou 98219-5829. 9h27. Caminho Astral, espaço holístico em São Leopoldo. Oferece um espaço dedicado ao autoconhecimento e bem-estar, proporcionando o equilíbrio entre corpo e mente, desenvolvendo o controle emocional necessário para a condução de uma vida sentimental, profissional e espiritual repleta de realizações. Agende seu horário pelo WhatsApp 991717873. Berlinda News, a informação em primeiro lugar. 9h28. Maravilhas da Terra, linhas de chás funcionais. Peça o seu com Vanessa Minosso pelo telefone 99802-6264. Mama Graça Delivery, a pizza que você assa a qualquer hora. Telefone 98149-0365. Ortopedia Leopoldense, materiais diversos da linha hospitalar. Rua Conceição 672, Centro, São Leopoldo. Telefones 51 3037 5599. WhatsApp 999 13 7966. Ortopedia Leopoldense. Bora lá, 9h30, 9h30, hoje, 16 de dezembro de 2020. Estamos chegando próximo ao Natal, próximo ao Ano Novo, a 2021. As vacinas estão por aí, o pessoal fazendo, na Europa, Estados Unidos. Muito bom dia, dona Sônia, tudo bem? Bom dia, Palinha. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham pela página da Berlinda no Facebook, pela Rádio Berlinda. Sim, vamos sempre. Se tem uma coisa, acho que a palavra de 2020 é esperança. Esperança, cuidado. É a esperança de que surja vacina, que a humanidade consiga encontrar uma vacina, uma fórmula, enfim, algo para enfrentar, que seja mais forte que o vírus, né? Que consiga deixar pessoas vivas e deixar as pessoas viverem mais tranquilas, mais livremente, com cuidado. E hoje nós vamos tratar de um assunto que trata da vida de todo mundo, que é o IPTU, essa questão toda do aumento, e vamos falar isso com os nossos parceiros Ortopedia Leopoldense, materiais diversos, da linha hospitalar, na Rua Conceição 672, Centro de São Leopoldo. Strack Imóveis, a vida é feita de mudanças, na Rua Nóbrega 1050, Cristo Rei. Par Consultoria e Assessoria, recuperação de créditos tributários federais e estaduais, na Rua 1º de Março, 330, Sala 704, no Centro de São Leopoldo. Oliveira e Oliveira, Assessoria em Seguros, na 1º de Março, 330, Sala 704, bairro Fião, né? Isso aí, em São Leopoldo. Tem ainda o Atacado do Gás, a Buca de Santo Antônio, Óticas Corujinha, Restaurante Quilo e Bauru, Percom Contabilidade, Avante, Locação e Transporte e Chocal, Serviços de Engenharia, dona Sônia. Aliás, tu falaste em PT1, é uma pauta que a gente iniciou na semana passada, conversamos com o secretário da Fazenda, o Eduardo Petersen. Isso, depois conversamos com o professor da Fevale, ex-auditor aposentado do TCU. Tribunal de Contas, TCE, Tribunal de Contas do Estado, e hoje professor na Fevale. E hoje, né, a gente volta a esse assunto, porque esse assunto ainda
está quente, digamos assim. Inclusive porque está todo mundo recebendo... Começou a chegar os carnês, né? Que hoje carnês, hoje começa o pagamento de IPVA, tem o IPTU, é aquela velha máxima do final de ano ou início do ano, que tem que ter uma reserva para os tributos, né? E nós temos aqui um especialista, presidente do Sincontexinos, Paulo Roque. Bem-vindo. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui. Sinta-se em casa. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Berlinda, do canal do Facebook que nos acompanham. Bom dia, Opalinha. Bom dia, Sônia. Mais uma vez agradeço pelo convite, qual participação faço com o maior prazer. O presidente já esteve aqui no programa Berlinda em Foco, que ocorre às quarta-feira. Hoje nós temos... Na quarta-feira à tarde. Na quarta-feira à tarde. E hoje ele vem com essa pauta, né, presidente, do IPTU. Assim, o sindicato acabou também entrando encaminhando um ofício ao prefeito municipal de São Leopoldo na segunda, né? Isso. No dia 12, a gente, numa reunião com a diretoria, a gente propôs um ofício. Eu coloquei o ofício para votação à diretoria, a diretoria aprovou, no qual o ofício a gente reconhecia que dentro da lei posta de 2001, que instituiu a UPM no município de São Leopoldo, que substituiu anteriormente a UFIR, a gente entendia e viu que o município estava dentro da legislação vigente para fazer a cobrança do IPTU e reajustar pelo IGPM. Só fazendo uma retrospectiva, né, Sônia? Essa lei é de 2001, sim, e onde o reajuste é pelo IGPM, né? Exatamente. E o que se fala hoje, né? O que se procura devido à pandemia, né, presidente? É tentar usar um outro índice, como ocorre em municípios... Lembrando que pelo IGPM, o IPTU de São Leopoldo teve um reajuste de 20,92%. Exatamente. E aí essa que é a questão toda. Então, o governo diz que não tem como fazer nada, né? Nós entrevistamos o secretário Eduardo dizendo que para esse ano não é possível. Existem outras vertentes, por exemplo, o vereador eleito Gabriel Dias, que nós conversamos, que entrou com uma ação dizendo que ele sugeriu que o município encaminhasse um projeto de lei mudando para a substituição do índice, mudando o índice. E agora nós temos regime de urgência. E agora nós temos aqui o Sincontexinos, mas não é sozinho, tem mais ações, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, dentro do ofício, a gente ponderou para o prefeito que, diante de uma pandemia, a gente entendeu que é de uma insensibilidade total, incompleta, por parte do órgão municipal, dos nossos governantes. Porque nós estamos, isso a olhos vistos aqui, a gente vê no município, o comércio fechando, proprietários de imóveis com salas entregues, e agora daí vem este presente de Natal para toda a comunidade, né? 20 ponto e alguma coisinha de 20,92, presidente. Somando-se a isso, aí tem todos os outros impostos que todo ano a gente sabe, que é o IPVA, da antecipação, tudo isso. Então, a gente fica pasmo com a insensibilidade política. Porque acredito que se as eleições fossem agora, não teria esse reajuste, sabe? Não tem a mínima explicação. Então, diante disso, a gente encaminhou o ofício e ontem a gente deu entrada, em conjunto com mais 7 entidades, numa ação direta de inconstitucionalidade. Até porque no início nós achávamos que não cabia uma ação, porque nós não tínhamos uma decisão do STF, não tínhamos conhecimento, né? Nós não tínhamos conhecimento de uma decisão com repercussão geral, que essa ação ela foi julgada em 30 de setembro pelo STF, de 2019, né? A qual limitava, ela permite que os municípios tenham as suas unidades de referência, mas ela limita
que os municípios não podem fazer um reajuste superior aos percentuais que a União aplica nos seus tributos Que é a Selic. federais, que é a taxa Selic, que acumulada nos últimos 12 meses deu 3,3%. O IGPM ele é o quê? O IGPM reflete o mercado, e a gente sabe muito bem que o IGPM está pesando aí todo esse problema da inflação, da alta dos alimentos, que é uma questão de momento, a alta da carne, a alta do dólar, principalmente. Então, são esses componentes. O IGPM ele regula muito as operações comerciais da indústria, né? Para que você tenha esse reflexo e você consiga trabalhar dentro das empresas esses custos. Então, entendemos que não cabe esse reajuste agora, em função do empobrecimento de toda a população nossa. Né? De um ano atípico, né? Que nós temos aqui totalmente um ano 2020 e a gente está, infelizmente, com a possibilidade real, não. Tudo indica com o cenário que 2021 também comece na mesma linha, né, presidente? Sim. Até porque, assim, o auxílio emergencial, que foi uma injeção na economia, a previsão é que termine agora. A última parcela está sendo... A última parcela. Então, então, assim, menos dinheiro na economia, no mercado, né? Então, essa é a tendência. Inclusive, né? eu queria trazer esse dado, acabei não conseguindo acessar lá no portal de transparência, para ver quantos leopoldenses fizeram uso do benefício do emergencial. São milhares, né? Presidente, assim, foi encaminhado, vocês fizeram essa reunião, né? A entidade. Houve alguma tentativa de se reunir com o prefeito, assim, antes de entrar com uma ação? Como é que foi esse processo? Como é que vocês acordaram isso? Não, porque foi encaminhado um documento na segunda, no dia 12, né? A gente encaminhou também para todos os vereadores e para o nosso presidente da Câmara, o senhor Ari Moura. Hoje é o Júlio Galperin. Júlio Galperin. Júlio, né? Então, a gente encaminhou para todos, mas a gente ainda não... A gente só teve uma breve conversa com o prefeito, eu tive uma breve conversa com o prefeito, no qual ele me passou que estava recebendo ofício e estava passando as instâncias superiores na prefeitura para análise, né? Então, a gente não tentou um contato, porque o que acontece? A gente começou a receber o presente de Natal na quarta ou quinta-feira da semana passada, e estamos já numa fase de encerramento de final de ano de fórum. São várias das datas festivas de final de ano que acaba daqui a pouco a gente não conseguindo agenda para conversar com o prefeito, com as autoridades envolvidas. Então, a gente fez as nossas reuniões internas e tomamos essa medida que achamos justa, né, para que se a gente consiga já para esse ano fazer a adequação desse percentual e que a gente, até porque o IPTU ele representa 5% a 6% no máximo do orçamento do município. Sim, é a receita própria. Ele não é as maiores receitas do município são as transferências, né? As transferências de recursos da União e do Estado. Que São Leopoldo teve um incremento muito grande na transferência de 2019, foi um dos municípios que mais cresceu, porque nós temos aqui empresas importantes sediadas que fazem a centralização e recolhimento do ICMS aqui na nossa cidade. Então, presidente, a ação direta, a DIN, ela não entra nem na questão, como se diz, é uma ação direta, não pode, é inconstitucional. As outras sugestões, uma das sugestões era que se alterasse o índice. Aqui, na ADIM, ela só diz que tem que seguir a Selic. Que tem que seguir a Selic. O objeto, os pedidos, o final, né, é que a gente entenda que haja correção, mas que ela siga vinculando-se ao índice de correção monetária que o governo federal corrige seus tributos e suas taxas, que é a taxa Selic. Tá, isso pode, lógico, que agora está tramitando, hoje receberam a confirmação,
sendo aceita a DIN, o município vai ter que refazer tudo que ele está enviando. Ao nosso ver, sim, né? Sim, exatamente. Daí tá saindo, todas as pessoas, os contribuintes de São Leopoldo estão recebendo seus carnês ou seus uma espécie de um boleto, né, que oferece a possibilidade de pagamento em cota única ou parcelado. Já vem os dois, né? Os dois tem lá. Eu recebi os dois. Sim, né, eu também recebi da cota ontem. única ou sendo a DIN ter êxito aqui nessa situação e a justiça reconhecer que é uma ação que é inconstitucional, o município vai ter que refazer isso. No entendimento na propositura da ação, sim. Na propositura e com da um ação, percentual de quanto a Selic é? 3,03%. 3,03%. Porque se nós pegarmos, a gente fez até um levantamento prévio aí, o IGPM nos últimos 10 anos, a gente teve 97,7% acumulado. O IPCA, 71%. E o INCC, se eu não me engano... Índice Nacional da Construção Civil, né? Só um minutinho que eu já... Eu acho que Novo Hamburgo, para usar assim uma cidade muito próxima, o índice é pelo IPCA, se não me engano. IPCA 71%, INPC 71% e IGPM 97,07%. E o INPC ele conta muito a variação do dólar, né? Ele tem um peso muito forte em cima, né? Porque basicamente os combustíveis são reajustados em dólar. Sim, aí ele já aí ele vem puxando, né? A variação do dólar em si mais os combustíveis, isso aí dá um peso brutal em cima das pessoas. Então imagina, tem pessoas que pagaram no ano passado R$650, estão recebendo carnê com R$800, R$900. Eu até quando me falaram eu estranhei, porque 20% daria no máximo R$820, mas com R$900 até daqui a pouco um reajuste maior. Não vi, certo? Mas o pessoal falou, eu recebi muito mais do que 20%. No meu caso, pelo que eu entendi, ele deu 20 e alguma coisa também. No caso específico da minha propriedade, né? Então... Essa lei que embasa que o governo, nesse cálculo, aí, nesse reajuste, ela é de 2001, quando a UPM, que é a Unidade Padrão do Município, ela substitui a UFIR, né? Sim, ela foi criada em 2001. 2001. Certo. Aí, o que diz a lei é que os cálculos, o reajuste será pela UPM, né? Então, por isso que se tem esse... Sim, aí se criou o UPM, que é a nossa moeda local, e essa nossa moeda local ela ficou reajustada, vinculada ao IGPM. Ao IGPM. Só que, para constar, né, todos os devedores da Prefeitura Municipal, inclusive os em dívida ativa, terão suas dívidas reajustadas também pelo índice, 20%. Pelo né? índice que está sendo... Porque a UPM tem dívidas... Ela incide, exatamente. Presidente, assim, conversando... O prefeito se pronunciou através de uma live sobre isso, né? Ele falava assim que não teria como mudar, toda hora está trocando o índice. Ele ainda também alegou que IGPM nos anos anteriores estava abaixo, chegou a dar abaixo, quase zero, segundo na sua live que ele se pronunciou. O próprio secretário da Fazenda também, né, Sônia, disse que houve momentos e foi reajustado pelo aquele índice que estava dando lá, que era baixo. E ele também alegou que ele não poderia estar... qual critério ele usaria para estar mudando toda hora? Por exemplo, assim, de acordo com a variação dos índices. Isso, né? O vereador eleito, Gabriel, ele sugeriu, né, Sônia, colocar assim, pelo índice mais baixo. Mas daí fica assim também muito vago, porque assim, hoje eu uso o índice mais baixo, amanhã eu uso, sabe? Eu acho que ficou meio vazio nesse entendimento assim, tá, mas tem que ter um índice, né? Vamos usar esse. Ou dois índices, para não ficar sendo mais baixo no interesse de cada gestor. Mas se no momento ele diz assim que no momento do reajuste, faça a pesquisa e vê o menor índice. Não, mas eu digo assim, para ter uma referência, porque assim, por exemplo, no ano de eleição, daí ele vai usar o índice mais baixo. Porque, né? E eu não estou falando especificamente disso, mas para ter uma referência, né? Nós entendemos que o STF, para mim, definiu a questão.
É a taxa Selic. Ele não pode praticar nenhum índice superior que não seja a taxa Selic. Se a taxa Selic tiver... Hoje a gente está com ela em 2%, com tendência de alta. Março, abril, provavelmente. Então, se chegar a 2%, a 3%, a 4%, no ano que vem vai ser este índice. Se aplica isso. Se aplica isso. Então, nesse caso, o prefeito o que teria que fazer? Mandar um projeto de lei para a Câmara, né? Você me corrige? De forma, sim. Mandar em regime de urgência. E assim encaminha para a Câmara de Vereadores. Eu não sei se tem aquele período, porque muito se fala também no período de 90 dias para ser aplicado, mas eu acho que nesse caso não, né? Não. Porque também já ouvi isso, né? Que daí, então teria que encaminhar... de um ano para o outro, né? É de um ano para o outro. Até dezembro, até o dia 31. Até o dia 31. E esse pessoal que pagou, esse pessoal que está recebendo, então, a orientação... Mas, na verdade, ninguém pagou, né? Porque na verdade, a cota única... Não, tem gente que já pagou. Já pagou? É tem isso gente que já acontece. recebeu e já pagou. Uns apressados, que não gostam de ficar com conta, vão ali, uso dessa... que recebe o boletim ali já fica nervoso que tem que pagar. Isso, tem várias. Os mais velhos recebem a continha e já vão pagar. Certo? Aí não se sabe o resultado prático ainda da ação, né? Mas eu não vou dar orientação nenhuma se paga ou não, fica na sua consciência. Sim. O prazo final para ter desconto é 2 de janeiro, certo? Para o pagamento. Para ter a cota única, para ter a cota única, né? Mas a gente entende que já nos próximos dias a gente pediu com caráter de liminar, né? De urgência. Né? Então, até segunda ou terça-feira, acredito que a gente tem alguma novidade já em andamento. Sim, até né? porque tem outras ações de outras pessoas. É, o advogado, o Felipe Merker Brito, também entrou ele entrou como cidadão, né? Como uma ação individual, né? Individual. Também... Presidente, o senhor falou aí também que foi encaminhado esse ofício para a Câmara de Vereadores, para o presidente da Câmara, né? Certo. A entidade, né? O sindicato também chegou a conversar com o presidente ou só foi através de ofício mesmo? Só através de ofício. A gente não conseguiu contato por telefone, né? com nenhum deles. Porque eu pergunto só para ter a aproximação, né? A gente vê o movimento, né, Sônia? Pelo menos o que a gente viu de movimentos são dois vereadores eleitos, né? Sim. Não são vereadores atuais, né? Que essa gestão vai até 31 de dezembro. Pelo que a gente sabe, é o Gabriel Dias, que fez uma movimentação, o Jefferson Falcão. Eu confesso que eu não vi outro, né? Se tiver, mas eu não sei de outro. A gente acredita que os vereadores, ainda os atuais, né? Que eles vão ter um bom senso. Sim, eles continuam. De fazer uma análise. Vocês podem fazer, eles continuam o mandato até 31 de dezembro. E aí a gente tem vereadores que foram reeleitos com votação expressivas da própria situação, né? que tem quociente eleitoral para fazer uma mudança disso, desde que eles tenham boa vontade e queiram trabalhar. Porque o pessoal está falando de férias. Poxa vida, esse ano não se fala em férias em dezembro. Pois gente. Eu acho estranho isso também. Está todo mundo no ritmo de que 2019 vão tirar férias, vão voltar em fevereiro, carnaval. Gente... Não tem nada, não tem carnaval. Não temos nada. Aliás, esse ano a gente tem que comemorar porque a gente está vivo. Exatamente, eu tenho dito isso. Primeiro lugar. Segundo lugar, a Sônia falou muito bem aqui, as vacinas estão aí, de todas várias já aprovadas. Os nossos governantes, de uma forma ou de outra, estão buscando aprovação. Já temos uma linha de como será isso. Então, é a mesma coisa, a gente tem um recesso do judiciário. É, realmente. É um tapa na cara. Sexta-feira começa um recesso do judiciário, gente. Mas que recesso, gente? Poxa vida. E depois vem as férias. É 30 dias de recesso. Sabe? Em que país a gente está vivendo, gente? Quem paga a conta somos nós, todos os contribuintes aqui, sempre. Sempre. A conta da pandemia. Porque nós não podemos reduzir, que eu escutei, a prefeitura não pode mexer porque vamos ter problema de déficit de orçamento.
a Prefeitura Municipal e o Estado, as prefeituras e o Estado tiveram reposição do valor pela perda de arrecadação. Sim. Não perderam nada. Os funcionários públicos não perderam nem um centavo do seu salário, continuaram trabalhando. Agora, todos os funcionários da iniciativa privada que não tiveram condições de trabalhar, tiveram seus contratos suspensos, salários reduzidos em até 70%, e muitos foram demitidos. Exatamente. E vamos pegar o exemplo do nosso município. Nós temos muitas empresas de pequeno porte fechadas e que não terão mais condições de abrir. Matou, e aí o CNPJ foi, pô. O CNPJ foi e o CPF também foi. É só você andar na Independência, na Bento Gonçalves, na 1º de março, vejam o número de salas fechadas. É simples. Então, o que aconteceu? A pandemia ainda veio para fortalecer mais ainda os grandes comércios. Aí temos exemplos aqui, os grandes mercados não tiveram problema. Temos aqui a Leroy Merlin. O comércio de construção civil. De construção civil, os grandes se fortaleceram mais ainda, e os pequenos estão morrendo a mim. E nós temos outro detalhe, né? Que o governo federal até estudou, porque a gente acompanha, era de prorrogar, de manter o auxílio emergencial. Nós ouvimos agora na semana que não será possível. Então, nós temos o pessoal, essas filas que todo mundo questionava por causa do distanciamento social, elas vão desaparecer. Sim. Elas vão desaparecer porque essas pessoas não vão ter mais nenhuma renda. A gente precisa saber disso, precisa ter consciência que todas as pessoas que estavam na fila, 90%, eram pessoas que estavam sobrevivendo com auxílio emergencial. O que eu acho mais impressionante, estou falando aqui em distanciamento social, é que setembro, outubro, até 15 de novembro, nós não tínhamos boletim diário de Covid no nosso município, nem no nosso estado, era tudo a divulgação muito pequena, né? E aí, justamente, período de campanha política, tudo podia. Só que a população precisava seguir todas as regras. Agora, não foi o que a gente viu com relação aliás, eu quero o boletim ele tinha, mas Isso. ele não estava Não era divulgado, atenção. certo, não era Estava lá na divulgado. página da prefeitura. a gente sempre cuidou, né, presidente, Sim. para divulgar, assim, porque a nossa preocupação aqui na Belinda sempre foi, eu sempre falo para a Sônia, né, eu pelo menos, né, o meu cuidado, eu sempre vou ali no hospital, né, os leitos. Sim. Ontem, por exemplo, nós temos 16 leitos de UTI, 15 ocupados. Nós temos ali, tinha 26 nos leitos clínicos, UTI. Estou falando só da área Covid, das outras áreas eu nem estou citando. Mas eu queria voltar ali, o senhor falou contratos, né? Outro detalhe importante, né, Sônia, que o secretário falou, que o prefeito falou. Os contratos... Os fornecedores pelo IGPM. São pelo IGPM. Nem todos. Pois é, assim, nessa... Teria que fazer uma análise de cada um deles, mas nem todos são pelo IGPM. Nem todos são. Deixa eu, enquanto a gente acompanha aqui, o Robson Oliveira está dizendo: bom dia, senhores, parabéns ao senhor Paulo Roque, que vem se mostrando muito disposto ao bom combate. Um forte abraço da PAR Filial Curitiba. Olha, Luciano Ledur, parabéns, Paulo Roque. Essa iniciativa é corajosa e atende a toda a sociedade. O prefeito pode sim propor ao legislativo qualquer mudança. Não é verdade que por ser lei deveria ser aplicado. A maioria dos vereadores é da base do governo e poderia aprovar isso sim um dia. O Luciano Ledur é o delegado da Polícia Federal, né? Sim. Que teve o nome cogitado para ser... Para concorrer. Para concorrer. Ia concorrer a vice com o Aldir, né? Arthur, perdão. Isso, Arthur, ele vinha, né, primeiramente como... Pelo PP e depois em função lá... Mas ele está falando aqui. Isso. Eu só trouxe essa dos contratos, né, presidente, porque foi uma... das alegações, tanto do prefeito quanto do secretário. Mas né? Contrato é feito para ser negociado. Isso serve para a iniciativa privada e serve também para o público. Pode-se pedir. Estou falando aqui que o funcionamento do setor público é um pouco diferente. Sim, ele é mais burocrático. É mais burocrático, né? Mas nada impede de se negociar contratos. É que eu acho que o grande detalhe, presidente, é o cenário. O cenário. Da pandemia. Eu acho que é aí que, aliás, tudo está se movimentando devido a isso, né? Por causa da pandemia, assim, essa DIN... Eu tenho imóveis alocados, meus próprios. Os inquilinos já entraram em contato comigo. Você não vai repassar 20% de reajuste.
Ah, e aí? E aí? Pois é. E aí tu pega aqui o nosso setor imobiliário de São Leopoldo também. Imagina, vamos ter que renegociar todo mundo? O proprietário vai tá na expectativa de receber 20%. Mas e aí? Não tem. O pessoal está com um problema de redução de salário. Tem gente que não tem nem perspectiva de alimentar sua família. Outra coisa, presidente, outro argumento do governo municipal é a questão da lei de responsabilidade fiscal da renúncia de receita. Com essa súmula do STF também... Nós temos elementos aqui que ele pode fazer a adequação deste percentual, é só encaminhar em caráter de urgência o projetinho ali, rapidinho. É só trabalhar. É só trabalhar para mudar isso. Na nossa visão de... Eu falo... porque nós, contadores, somos muito práticos, né? Vocês trabalham com números e normas. A gente trabalha com números e normas. A gente interpreta a norma e coloca em prática. Tanto a norma que uma prefeitura municipal coloca para que as empresas sigam, a norma estadual que o governo do estado coloca e a federal. Certo? Então, nós somos muito práticos com isso. E como a base do governo é maioria, sim, é simples. É só encaminhar um projeto e fazer. Bom, nós estamos aqui conversando com o presidente do Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale dos Sinos, né, o Paulo Roque Luz. Vamos fazer um break, Sônia, para tomar uma água, né? E eu quero perguntar na volta, presidente, quero saber assim, se houve outras entidades, se vocês procuraram as outras entidades para fazer esse movimento aí, né? Ou se foram procurados. Ou se foram procurados. Deixa eu só fazer um intervalo aqui e a gente já volta. Atacado do Gás. Comércio de gás e água mineral. Rua Alves Pereira, 38, Bairro Pinheiro, São Leopoldo. Teleentrega pelos telefones 3566-4598 ou 98219-5829. Caminho Astral. Espaço holístico em São Leopoldo. Oferece um espaço dedicado ao autoconhecimento e bem-estar, proporcionando equilíbrio entre corpo e mente, desenvolvendo o controle emocional necessário para a condução de uma vida sentimental, profissional e espiritual repleta de realizações. Agende seu horário pelo WhatsApp 991717873. 9h59. Caminho Astral. Espaço holístico em São Leopoldo. Oferece um espaço dedicado ao autoconhecimento e bem-estar, proporcionando o equilíbrio entre corpo e mente, desenvolvendo o controle emocional necessário para a condução de uma vida sentimental, profissional e espiritual repleta de realizações. Agende seu horário pelo WhatsApp 991717873. Berlinda News, a informação em primeiro lugar. Maravilhas da Terra. Linhas de chás funcionais. Peça o seu com Vanessa Minosso pelo telefone 99802-6264. Mama Graça Delivery. A pizza que você assa a qualquer hora. Telefone 98149-0365. Ortopedia Leopoldense. Materiais diversos da linha hospitalar. Rua Conceição 672, Centro, São Leopoldo. Telefones 51 3037 5599. WhatsApp 999 13 7966. Ortopedia Leopoldense. Bora lá, estamos de volta, 10h01. A gente está ao vivo aqui no Berlinda News Entrevista, conversando com o presidente do Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade aqui do Vale dos Sinos, o Paulo Roque Luiz. Até gostaria já que tu falaste dos 50 ex-sinos, a gente aprovou também na nossa reunião de diretoria de segunda-feira
uma orientação que vem da nossa federação, que é a Federação dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul. A gente vai adotar um novo nome fantasia, que é o Sindicontábil Vale dos Sinos. Sindicontábil. Sindicontábil. Então, nos próximos dias a gente já vai começar a mudar as nossas padronizações aí no Instagram, nas redes sociais, Facebook. Sindicontábil Vale dos Sinos. Sindicontábil Vale dos Sinos. Fica Só mais... outra coisa, sobre o professor da Fevale é o Ivan Almeida, que esteve aqui na semana passada, auditor aposentado do Tribunal de Contas do Estado. Que ele falou. E isso eu quero trazer também, a gente estava falando aqui no intervalo sobre isso, que o professor até sugeriu, né, Sônia? Ele disse que havia uma outra maneira também, aumentar o desconto. Exatamente, o desconto, e o número de parcelas. E se fatiar ele mais, né? Talvez até em 12 vezes. Sim, né? sim. Então, assim, seria... Porque é um ano atípico, né? Porque é um ano atípico. A gente precisa considerar tem que buscar, isso. de alguma forma, algo que não impacte, cause tanto impacto no orçamento das pessoas, né? Lembrando que o IPTU, ele não olha se tu está com a carteira assinada ou não, né? Não importa. Não importa. Não pagou, ele vai para a dívida ativa. Exatamente. Presidente, outra coisa assim, que eu antes do intervalo até fiz essa colocação, assim, as outras entidades, como é que foi isso? Houve assim um movimento, uma aproximação para entrar junto, para estar nessa briga? Como é que está essa conversa assim? Bom, eu até vou perguntei antes, né? A OAB, por exemplo, né? Aqui. Não, a OAB, ela dentro de um... Eu conversei com a presidente Leia, eles, dentro do conselho deles lá, estão fazendo uma análise, estão aguardando um parecer jurídico e técnico para ver qual é o procedimento que eles irão tomar. A gente conversou também com a Assiste, a gente conversou com a Assiste, daí estava incluído ali um grupo de sindicatos, o Sindiboa, o Sindimetal, a Assiste e o Sincontec Sinos. Mas a gente acabou já optando por tomar esta medida de já entrar neste grupo com esta ADIM, em função da urgência que o assunto requer. Um caminho que fosse mais... Para que a gente, pensando no recesso do judiciário, né? Certo? E que até o dia 2 muita gente vai querer pagar. E aí, se a gente não entra com essa ação, vamos entrar em caráter no plantão, a gente não sabe se teria alguma celeridade ou não. Então a gente preferiu já atuar agora, né? Vamos atuar agora para que a gente tente ter aí até a semana que vem alguma decisão. O recesso favorável. do forense começa sexta-feira? Sexta-feira é o último dia, né? Daí eu acho que volta, eu não sei exatamente a data. 18 de janeiro. 18 de janeiro. É uma coisa assim, é 30 dias, né? E daí as entidades, quais são as entidades? Eu ia dizer, essa ação tem nome de... O João Darzoni, doutor João Darzoni, me mandou aqui uma mensagem, né? Certo. A gente está vendo, João, o presidente está aqui com esse pedido de liminar de urgente, né? Quem assina a DIN é o escritório do doutor João Darzoni Balardim, Darzoni Gomes, advogados. Isso. A Denise Balardim. A Denise. E João Darzoni. Ele fala dos argumentos. Mas tem entidades comunitárias aí, né? Nós temos a Associação de Bairros da Coab Duque de Caxias, os Sincontec Sinos, a PESFA. A PESFA. O Diretório Regional do DEM, o Democratas e a Associação Socioliterária e Beneficente Redenção e a Associação Soliber. São as entidades que estão junto nessa ação, pedindo que se juntaram aí com o sindicato, com o escritório aí do doutor Darzoni, para buscar digamos essa... Esse pleito, né? É um pleito faz parte. As pessoas precisam, democraticamente, legítima, né? Exatamente. Toda vez que alguém se sentir atingido por alguma coisa, prejudicado por alguma coisa, para isso que existe... Aliás, Sônia, tem um movimento, né? A gente está percebendo no centro de São Leopoldo, no final de tarde, né? Eu acho que o senhor colocou aí que tem o DEM, né? Democratas. O Democrata, e tem um movimento pegando assinaturas da população, né? Na Independência.
Tem. Uma faixa, então assim a gente... Eu sinceramente não vi ainda. Isso, ontem eu fiquei sabendo, né, como eu também não circulo muito no final do dia na Independência, né, e tenho circulado pouco, eu vi nas redes sociais, não vi presencial, mas existe esse movimento também, né? A gente precisa tentar buscar o melhor para a nossa comunidade, né, que a gente está inserida, né? Inclusive a gente deu uma pesquisada nas prefeituras da nossa base territorial, né? E eu não vi assim que os reajustes tenham sido tão gritantes como foi aqui de São Leopoldo. Eu não sei se algum passou de 4 e alguma coisa, não sei se alguém teve um reajuste de 5, mas a média Não, foi de 3. Eu até citei semana passada com o professor, eu recebi a mensagem, mas eu acabei, agora eu não tenho ela. Mas só para lembrar, a base do sindicato é quantos municípios? 29 municípios. Ele pega... Começa de Esteio, Sapucaia, vai Montenegro, Vale do Caí, Picada Café... ele cerca a região... Cerca Dois Irmãos, Ivoti, Sapiranga, Taquara, Rolante, Quantos Três contadores integram isso? Nós temos 4.800 profissionais na base. E aqui Sócios são 170, aqui em São Leopoldo são 908 contadores. E são 72 escritórios contábeis em São Leopoldo e 502 escritórios na nossa base territorial. 72 escritórios contábeis em São Leopoldo. Puxa, é bastante, né? E todos eles reúnem mais de um contador, né? Geralmente. Tem o contador, é o proprietário em geral, e aí tem ali... Nós temos escritórios aqui com 60, 70, 80 funcionários, né? Olha só. O senhor mesmo, o senhor tem aqui, tem em Curitiba também? Eu tenho um escritório aqui em São Leopoldo e tenho em Curitiba. Na mesma... E como é que foi lá? Lá o senhor não tem o reajuste lá? Não acompanhei lá. Não. Sim, mas se está tudo quietinho, né? Então é que está dentro... Que não foi dentro do... outra situação, né, Sônia, que o professor trouxe para nós, assim, foi do que não houve aqui o reajuste da planta básica. A atualização. Atualização, né? Da planta de valores. Sabe alguma coisa? Não tem. Ele disse que o correto seria atualizar, ver o valor venal. Seria o valor base ali que eles faziam um cálculo. O importante seria, assim, atualizar de 4 em 4 anos. Só que ele disse que tu atualiza de 4 em 4 anos é uma medida impopular, que daí muda o valor venal. O vereador nenhum quer fazer isso porque ele pensa que isso vai prejudicar lá na hora do... Aqui, na verdade, as pessoas querem ter um valor venal bom na hora de vender, na hora de comprar, não, né? Só que daí muitas pessoas acabam não pensando que às vezes tem mais de um imóvel, aí chega lá na diferença do valor venal ou que está registrado no imposto de renda dele, ele vai ter um imposto de renda de ganho de capital para pagar, né? Então, eu acho que o justo seria o valor venal, porque com o valor venal é bom para o município, é bom para o Estado, porque tem, principalmente para o município, que ele tem um recolhimento do imposto de transmissão de bens quando ele faz a venda, que isso fica o ITBI, para né? o ITBI, que fica para o município, né? Então, para quem paga, é bom que o valor venal fique baixo, mas para o município ele tem essa situação que prejudica ele na arrecadação do IPTU dos Sim. Só lembrando aqui também o Dr. Ivo Loikson, ele está colocando aqui que o PRTB também está na ação desde a sua origem, né? Outras entidades também participam. Quiser mandar para a gente, Dr. Ivo, manda aí que a gente recupera aqui, né? Dr. Ivo, um abraço. É um movimento, eu acho que, né, como a senhora disse, democrático, né? Legítimo. Né, Quem se sentir prejudicado com alguma coisa precisa se manifestar, buscar na lei, né, Paulo, presidente, precisa buscar na lei, na justiça, uma forma. Existe uma forma, que nem vocês descobriram aí a questão do STF, dessa súmula do STF, que diz que não pode... É possível. Que não pode ultrapassar a Selic. Então, o que o legislador precisa entender, e é o que a gente debate nos sindicatos, nos nossos grupos internos de estudos tributários, é que o povo está cansado de pagar imposto, gente.
e todo mundo repassa sempre para nós a conta. Nós temos o exemplo do Estado, que quis fazer reforma tributária, que de reforma não tem nada, simplesmente mudou o lugar que ia cobrar. Aliás, não avançou, né? Não avançou. Sabe? E também foi uma reforma que não houve uma discussão com quem paga a conta. Na verdade, sim. Não, a gente precisa disso e acabou, não, sabe? Então, não existe uma negociação. Então, ninguém aguenta pagar imposto nesse país. Nós temos mais de 75 impostos e taxas, gente. Isso é descomunal, isso aqui é uma esculhambação tributária, uma esculhambação de... Eles criam taxa para tudo. Por exemplo, agora Eles forçam a inadimplência mesmo. Exatamente. Em pleno, esse ano atípico, que as aulas não se sabe nem em 2021 qual o período que vai se voltar, tanto as públicas quanto as particulares, e está aprovado o reajuste da mensalidade escolar. Isso, e vejam bem, né, pessoal, nas nossas discussões internas de sindicato, lá com a diretoria, as escolas não estão utilizando a sua estrutura para dar aula. Não. Absolutamente nada. E eles não deram desconto. Isso se aplica às nossas universidades aqui do Vale dos Sinos, que eu cito Fevale, Unicinos e Facate. Na Unicinos, se tu pagar à vista, tu ganha 3%. Mas, gente, a falta de sensibilidade ela é total. Sabe? Como é que as pessoas vão pagar isso? Porque está diminuindo o número de alunos, a gente fez uma recomposição. Mas sempre daí, quem paga? É o contribuinte? Sempre. Aliás, quando sobre essa do IGPM, o secretário da Fazenda até alertou que o IGPM é o que reajusta também as mensalidades escolares. Mas isso... Alguma situação vai mudar porque o pessoal não aguenta pagar. Não pode vir, né? Não pode vir. Na verdade, eu tenho filho na universidade e eu fiz vários questionamentos para a nossa universidade local aqui. Não, porque a gente precisou adequar a nossa estrutura. Não, mas peraí. Vocês não estão... não está aberto, não tem água, não tem luz, não tem manutenção de prédio. Não, e adequar a estrutura, ele já oferecia EAD. A estrutura que teve que se adequar foi nós. E eu sempre digo, eu já falei nas outras apresentações, o nosso sindicato, nós temos EAD aqui. Uma das melhores universidades do país, que é a Uninove, que tem 170 mil alunos só presenciais e mais de 40 mil, 50 mil em EAD, que dá o triplo de alunos que nós tínhamos presencial aqui na nossa universidade local. E aí, tu pega o EAD daqui da nossa universidade local, é R$800. O nosso EAD aqui para ciências contábeis é R$300. Até o EAD consegue ser mais caro aqui. Exatamente. Sabe? Presidente, assim, a gente vê um movimento em relação ao IPTU, mas agora a gente ampliando, assim, existe um movimento, assim, principalmente dos sindicatos, né, que representam as categorias, né, desses movimentos em relação a esses aumentos, por exemplo, agora citaste faculdade, né, universidade. Escolas, existe esse movimento também para essa mobilização, exatamente como está ocorrendo em relação ao IPTU? Olha, eu estou presidente do sindicato desde agosto de 2018 e eu tenho ali registrado inúmeros e-mails dirigidos à nossa Universidade Fevale e à nossa Universidade Unicinos e também à Facate, para a gente sentar, conversar e ver de que forma nós poderíamos trabalhar em conjunto e ajudar e melhorar essa situação. Nada de resposta por telefone, agenda, ninguém recebe. Sabe? Então, a falta de diálogo, porque eles se consideram assim... Acima. O suprassumo da educação está no Rio Grande do Sul. E no Vale dos Sinos. Já existia um distanciamento natural, né? Certo. E agora com a pandemia parece que as coisas, quando tu quer chegar, se aproximar, tem outra coisa, consegue, né, presidente? O senhor falou, né? Os servidores públicos, eles não tiveram o salário reduzido. Mas a iniciativa privada, eu tenho quase certeza que eles reduziram, tiveram... A gente tem feito um trabalho muito bom e com a pandemia a gente parou um pouco, de procurar as escolas na área de técnica e contabilidade aqui de Portão, de Sapucaia, Novo Hamburgo, Campo Bom, Taquara,
de colocar toda a estrutura do sindicato à disposição para que a gente forme mais profissionais na área contábil e mostre a esses jovens, né, que a área contábil não é só aquele profissional que fica no escritório ali, que fica enlouquecido, não, ela é muito abrangente, né? Ela tem um campo muito grande para trabalhar nas empresas, na iniciativa privada, na pública, entendeu? Então, esse trabalho foi interrompido em função da pandemia, que a gente quer continuar buscando, ampliando e fazendo os convênios com essas escolas. E aí a gente também preparando para mostrar para esse aluno que existem outras universidades no país que dão um ensino igual ou melhor do que as universidades que nós temos na nossa região. Isso a gente precisa ter consciência. Sim. Certo? É que eu ouço, né? O presidente falou ali das escolas, das estruturas. O salário mínimo ontem a gente subiu, teve um reajuste, chega a ser ridículo, né? Chega a ser ridículo. Como é que tu vai acompanhar? E lembrando, né? Muita gente ganha salário mínimo. A maioria da população brasileira, né? Com relação às universidades, eu fiz um estudo que eu acho que até na Berlinda eu coloquei. Aqui na nossa universidade local, o custo de ciências contábeis, que é a área que envolve o contador, era R$ 2.800 por mês. Sim. Presencial. E aí qualquer universidade presencial em Santa Catarina, Paraná ou São Paulo, de 1.000 até 1.600. Será que isso também não explica pouco o nosso atraso aqui no Rio Grande do Sul? E isso tu precisa colocar, né, presidente? Exatamente. Tu coloca assim, depois tu vai te formar 2.800 por mês. Eu sei porque eu tenho filha estudando. E a Universidade de Novo Hamburgo não ficou muito atrás, certo? Na faixa de R$ 2.000. A Facate estava R$ 1.700, R$ 1.800. Como pagar isso? Porque isso é a mensalidade, mas e tudo que vai junto, tem material, tem transporte, tem alimentação. Como pagar isso? Mandando um abraço para o nosso público aqui qualificado, grande abraço, o doutor Ivo Loi, que a gente já citou, o Marcos Vinícius Hortácio, conhece o Vico, o advogado, Vico lá do Cidadania também, a Vera, a Claire Vargas, a Vera Regina Camargo, Alexandre Testa, o Luciano Lidur fala de novo aqui, o Dr. Loi que fala que o PRTB também está nessa ação ali. E é isso, a ação ela ganha força de acordo com as adesões e com o interesse, e cada um vai multiplicando, assim como tudo, né? Mobilização, né? A gente precisa ter consciência, se a sociedade não se mobilizar, já não muda nada. Não adianta. Se não for assim, eles vão continuar sempre ditando, porque o ente público, como a gente fala no nosso português, o saco não tem fundo, né? Então, precisam de dinheiro o tempo inteiro, o tempo inteiro. E se a gente continuar pagando sempre... Não, então, uma hora não dá, né? Uma hora cansa. Uma hora cansa, gente. Nós somos uma geração que debate muito, discute muito e age pouco. Exatamente. O Brasil é certo. assim, né? Vamos combinar. Nós temos eu sou geração 64, né? Então a gente viveu um período de obscuridade, de não poder se pronunciar uma série de coisas. Mas a gente debate muito entre amigos, em grupos, mas na bolha da rede social. Eu entendo que a mídia social, muita gente ali, às vezes, até é covarde, né? Porque eu prefiro o debate, assim, a gente conversar, discutir. Só que a gente é omisso, a gente não vai para a rua. Em outros países, muitas coisas que acontecem aqui no Brasil, o pessoal estaria na rua brigando. Sim. E a gente aceita ninguém tudo aqui passivamente. Está incentivando a violência, não, é hipótese alguma. Não. O Nestor Francisco, em off também está nos acompanhando. É a manifestação, é dizer, olha... Chega. Nós não conseguimos mais pagar. A gente teve um movimento, né, que se iniciou ali, eu acho que em 2013. Eu achei que... um movimento que... E se perdeu, né, de uma certa forma, assim, que foi um movimento, assim, que...
povo cansou. Me pareceu ali que pediu, chega, vamos... E eu não sei se é uma coisa assim que a gente tem que repensar certas coisas. Essa história da rede social, só ali na rede social, se manifestar ali, fica uma coisa muito vazia, eu acho. E outra coisa, e até voltando ao processo, né, presidente, assim, alternativas. É aquela ali, tem alguma outra alternativa aí pela taxa Selic ou tem alguma outra alternativa que vocês possam... Eu entendo que o projeto de lei alterando para a taxa Selic, ele tira esse vínculo da alegação de que uma hora é essa taxa, outra hora é essa taxa. Não, Sim. É o que o governo federal está fazendo, corrigindo lá, nós vamos corrigir aqui, pronto. Você resolve o problema. E sobre renúncia de receita, uma coisa que a gente já falou, na verdade não se trata de renúncia de receita. Por isso o projeto de lei alterando. Exatamente, porque para não comprometer o fiscal, o imposto vai ser pago. Sim. O valor vai ser pago. Ninguém está pedindo, eu não quero pagar. Sim. Não, o valor vai ser pago. O que as propostas são para que se corrija o índice. Nós vamos pagar, mas não tudo isso. Sim, exatamente. Exatamente, ninguém aqui quer se omitir em pagar nada. Não. Só lembrando para as pessoas que estão chegando agora, a gente está conversando com o Paulo Roque, o presidente do Sindicato dos Contabilistas, que vai ser o Sindi Vale dos Sinos, né? Sindi Contábil Vale dos Sinos. Sindi Contábil, logo vai mudar esse nome, Sindi Contábil Vale dos Sinos. Ele está aqui porque, junto com outras entidades, eles ingressaram com uma DIN, pediram liminar para uma DIN, ação direta de inconstitucionalidade, contra o reajuste de 20,92% do IPTU, que as pessoas já estão recebendo, os boletos, com a possibilidade do pagamento da cota única e as parcelas, que é um valor reajustado, que reajustou a UPM pelo IGPM. Só que essa é uma ação, a DIN aqui, que o presidente Paulo Roque está aqui, é um movimento, existe uma outra ação. Vários movimentos, né? São vários movimentos. Tem movimentos individuais, tem movimentos do vereador eleito Gabriel Dias, do vereador eleito Jefferson Falcão, com petição online, pedindo pela mudança do índice. Mas tudo isso tem que passar pela Câmara de Vereadores. Sim, com certeza, tem que passar pela Câmara, com certeza. Porque, inclusive, na semana passada, quando nós estivemos aqui tratando desse mesmo assunto, o auditor aposentado contábil Ivan Almeida, professor da Fevale, ele, pela experiência que ele tem lá... Ele do TCE, assim, né? Do Tribunal de Contas do Estado. Do Estado. Ele, pela experiência que ele tem lá, né, do trabalho todo, ele disse que qualquer medida, ele, se prefeito fosse, passaria tudo pela Câmara de Vereadores, que é para isso que nós temos... Com certeza. Os vereadores, né? Os vereadores. Eles têm que decidir. Então, para que eles se manifestem, para que eles se pronunciem... Eu acredito que eles até, para beneficiar a comunidade, eu até acredito que eles suspendam o recesso deles também, né? Para votar um projeto desse. Um projeto importante. Com certeza. A sessão extraordinária não tem porquê. Tem. A sessão extraordinária pode ser chamada a qualquer momento. Exatamente. O presidente fala... Principalmente na época online, né? Que não são sessões presenciais. O presidente fala de recesso, chega a ser um deboche do povo. É um deboche. E todas as esferas, né? Vamos na verdade, combinar, eu estou falando recesso para deboche, né? Porque é complicado, né? Não, puxa vida, né? Quem consegue tirar 30 dias de férias? Não, e assim, o que está acontecendo hoje, né, presidente? Então, o que é os decretos hoje pedindo para o pessoal não ir para a praia, não fazer... Então, assim, se existe um plano de saúde, né, um decreto da saúde pedindo e tal, não tem por que ter decreto, não tem por que ter recesso. Porque recesso para tu ficar em casa, tu já está em casa. Exatamente. Então, assim, o Brasil precisa se preparar para 2021. Então, fazer recesso, eu até entendo, porque tem gente que trabalha em casa e realmente está trabalhando até mais. A gente tem vários relatos aí que está trabalhando mais por exigência, porque daí tu não tem horário mesmo para trabalhar, porque tu acaba... É como nós, né? Como nós, exato, né? Então, assim, mas tu tem que ter esse entendimento, se a gente não fazer a engrenagem funcionar agora, porque a pandemia está aí, a gente precisa não deixar a peteca cair, para usar um termo bem popular, né? Exatamente. Bom, presidente. Precisa manter a máquina funcionando. Né? Exatamente. Manter a máquina funcionando. E a máquina funcionando é gerar dinheiro para pagar essa estrutura pública pesadíssima que a gente tem nesse país. Né? E nós estamos falando com uma pessoa que lida com os números, com o dinheiro. Totalmente. Então, assim, né? O orçamento da União foi apresentado aí, 250 bilhões de déficit, né?
Meu Deus. Não é fácil. A gente está... 10h27. Mas esse assunto rápido, né? é o terceiro programa que nós fazemos aqui sobre o assunto. O primeiro foi com o secretário da Fazenda, Eduardo Petersen, com o vereador eleito Gabriel Dias. Aliás, eu acho que a gente começa essa pauta, né, Sônia? Quando a gente sabe do aumento, a gente começa, fomos primeiro em busca do secretário, uma opinião dele, que ele fala lá no início, só relembrando que em março eles já tentavam ou pensaram em mudança, mas a PGM não... A Procuradoria. Ele mesmo disse que ele se sentia constrangido. Esse é um termo. Sim. Então, assim, eles tentaram mudar, a gente ouviu também daí o vereador Gabriel Dias sobre essas tentativas de mudanças e tal. Trouxemos o professor Ivan Almeida aqui, auditor contábil aposentado pelo Tribunal de Contas do Estado. Que deu essas soluções. Ele sugeriu que se o município acha que não pode mudar o IGPM, então que se dê mais desconto. Aumente as parcelas. Se dê desconto também nas parcelas. Em vez de 10, Mas 12... tem que ter um projeto também para isso. Sim, tem que ter. Mas assim, foi dando alternativa para tu... alternativas. Aqui, hoje, existe essa DIN, vem apresentar, mas também alternativas para que a Câmara precisa... Se mexer. É que eu acho legal isso, presidente, e a gente fala muito disso, né, Sônia? Não é só falar por falar, propor. Né? O sindicato que está aqui, representado pelo presidente Paulo Roque, tem alternativa. Vai por aqui. Sim. Que tu não vai ter problema. No caso, né? Citando São Leopoldo. Eles já estão eleitos. Não existe nada de impopular. Eles precisam corrigir um problema que, por bom senso, gente, não tem como aplicar 20%. Não tem. Não tem de onde tirar o dinheiro. Existe, eu faço pela minha experiência na política, na comunicação, na política como jornalista, o que o professor disse, que é uma medida impopular, sim, a questão da atualização da planta de valores. Mas façam. O vereador, mas ele não foi eleito só para medidas populares, exatamente. Né, gente? E quem tem que cobrar somos nós. Nós que colocamos, olha, mas depois o fulano lá... Tá, mas quando tu votou, quando tu foi conversar, tu foi apresentar teu projeto, pedir teu voto, tu disse, eu só vou votar coisas boas? Não, tem que... É impopular, sim, mas é o papel dele. Mas isso é política. Isso é política. Aliás, né? Populares e impopulares, não. Faz parte, tu não pode optar. É o ônus e o bônus, não é nem bônus, é a função, do vereador, é o cargo. Foi eleito para representar, então, as pessoas não vão querer, mas aí tu tem que explicar para a pessoa, porque, tem que atualizar a planta de valores, que nem o presidente disse agora, daí na hora o valor venal, porque senão lá na frente vai acontecer isso que está acontecendo agora. Exatamente. Aí tu não quer uma medida impopular, só que os nossos políticos, nossos vereadores, eles precisam ser claros e francos na hora das leis. Explicar, gente, pode parecer impopular aqui, mas se não for feito isso aqui, vocês vão pagar do mesmo jeito. A conta sempre vem para nós. A conta sempre vem. Então, eles precisam ser mais claros, mais transparentes. E a responsabilidade de ser legislador é essa. E outra, né, Sônia? Para fechar, que eu acho importante, assim, o vereador eleito, ele não é eleito só nos 1.000 e poucos votos que ele fez. Ele representa quase 250 mil habitantes aqui em São Leopoldo. Então, assim, eleito, ele não representa só aqueles que votaram nele, e sim todos. Bom, presidente... Um abraço para o Everton Fraga de Oliveira, que também entrou aqui. O Luciano Ledura, o delegado federal, falando parabéns, Berlinda, ótima plataforma de comunicação. Muito obrigado. Obrigado. E uma hora dessa nós vamos trazer o delegado da Polícia Federal aqui também para conversar pauta com a gente. Conversar. Tá bom? Um espaço aqui aberto a todos. Queria a permissão para dar uma mensagem de Natal para os nossos colegas. Com certeza. Que o sindicato está à disposição de todos, sócios e não sócios. Nós temos uma gama de benefícios na área de cursos, na área da educação, na área de saúde, e que todos tenham um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e vamos continuar lutando para que a gente consiga buscar junto a todos os órgãos estadual, federal e municipal melhores condições de trabalho para nossos contadores. Feliz Natal e um próximo ano novo para todo mundo. Legal. Fechando legal aqui, mesmo. só registrando, a advogada Denise Balardim diz aqui, a planta de valores está atualizada. Meu box do escritório no edifício Center Park está avaliado em 90 mil. É. Faça isso.
Aí Um esse abraço. assunto eu acho que não, rende, né? esse assunto eu acho que a gente não consegue pôr um ponto final, né? Não, de jeito nenhum, porque Mas a faz gente parte. vai abrindo conforme a gente vai. Agora nosso próximo, quem nós temos que trazer aqui a palavra é da Câmara de Vereadores, né? Sim. Posicionamento Posicionamento. Acho que a gente precisa de uma posição dos nossos novos vereadores aí. a respeito Tá aí, disso. o Júlio Galperin é um cara sempre prestativo, a gente liga para ele. Bom, presidente, também Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muito sucesso, saúde aí, que a gente consiga, né, através dessas vacinas que estão surgindo, ter um 2021 diferente, melhor. Que eu também escutei isso e acho importante, né? Não é porque tem a vacina que a gente se livrou da pandemia, não, né? A gente vai ter que continuar, até porque não vai ter vacina para todos. Exatamente. Então a gente vai ter que continuar se cuidando. Sônia, voltamos amanhã? Voltamos amanhã. Um abraço. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Tá, tchau, tchau. Vamos lá. Tchau.